O que que é o jejum, né? O jejum é uma estratégia que você fica um período X ali sem se alimentar de horas e no outro momento você se alimenta. Então essa estratégia dentro da corrida de rua, dentro do mundo da corrida de rua, não vai ser a melhor estratégia. Quais são os benefícios que o jejum pode trazer? Para a pessoa sedentária, para a pessoa que está com excesso de peso, sobrepeso ou até no nível já de obesidade, o jejum intermitente pode ser uma das opções para ele. Como eu falei, é uma das estratégias nutricionais, né? O jejum é uma ótima opção e um dos benefícios dele, por exemplo, é melhorar a parte da insulina. Então, melhora a questão da insulina. A insulina é um hormônio que absorve a glicose, né, dentro do nosso corpo e outros benefícios que vão trazer controle da pressão arterial. Mas, entrando no nosso mundo da corrida de rua, as pessoas optam por fazer jejum intermitente devido à perda de peso que ela vê, principalmente na balança. E eu estou cansado de falar aqui que balança não é parâmetro nenhum para você saber se você está perdendo gordura ou não. O que realmente você precisa fazer é uma avaliação corporal, né? Que aí sim você vai ter noção. E as pessoas que fazem jejum, elas realmente são enganadas pela balança. Então, esse é um grave problema, porque você para de comer, automaticamente você não tem água, você não tem glicose, e essa glicose não entra para dentro do seu músculo, e desta forma o peso na balança fica menor. E é quando você volta a comer, essa glicose, essa água entra para dentro do músculo, o peso na balança sobe, então você fica nesse sobe e desce, mas na sua imaginação, na sua cabeça, você está vendo o número abaixar e isso aí realmente está te gerando resultado. Esse é o pensamento da maioria das pessoas que fazem o jejum, né? Muitos corredores optam em correr em jejum porque já tiveram uma experiência negativa com dor de barriga. Ou eu corro em jejum porque eu me sinto mais leve. Então, esta experiência negativa, e principalmente pela falta do conhecimento do que comer antes de correr, acaba fazendo com que o corredor opte em jejum. Um aluno que eu me recordo que, por exemplo, a Ágata, inclusive tem um depoimento dela sobre isso. Ela sentia muito mal, sentia dor de barriga constantemente e acreditava que essa dor de barriga estava sendo gerada, assim, que era uma coisa normal. Ah, não, isso todo corredor tem. Todo corredor sente essa dor de barriga. Então, tinha dia que ela tinha que sair de casa e aí sentia dor de barriga e tinha que voltar correndo, porque realmente o desconforto era muito grande. E aí, com o passar do tempo que ela pegou o conhecimento e viu que o que ela estava comendo não era adequado, ela optou, em alguns momentos, ir em jejum, porque era a melhor opção para ela, porque assim ela não tinha desconforto. Mas ela entendeu que, pô, eu estou comendo errado. Então, essa dor de barriga é fruto de uma escolha que você fez errada também no pré-treino. E aí, qual que seria a alternativa, né? Por que que não é interessante você fazer o jejum? Qual que é o risco que você assume a você correr corridas de longa distância? Aí eu falo corrida de longa distância, o longa distância é uma coisa que é muito individual, né? O longo para mim é um, o longo para você vai ser o outro. Primeiro, você está indo para um treinamento onde você não consegue ter um bom desempenho. Você sempre vai ter que ir num ritmo mais tranquilo. Inclusive, uma vez, eu estava numa palestra, um rapaz me perguntou falou o seguinte: pô, você está falando aí de ter que comer carboidrato, tal, mas eu vou em jejum, eu corro sempre em jejum, as maratonas que eu participo. Aí eu falei assim, pensando a nível de concluir prova, qualquer ser humano que tenha pelo menos uma capacidade ali de aguentar, né, a musculatura, ter uma resistência para aguentar os 42 quilômetros, ela consegue correr 42 quilômetros em jejum. Consegue, consegue finalizar a prova, os 42 em jejum. Acredito que você também consiga, mas eu tenho certeza que você deve fazer num ritmo bem tranquilo. Então, eu estou fazendo os 42 quilômetros na casa de 6 horas. Se você quiser tentar acelerar esse ritmo, né, fazer 42 quilômetros em 6 horas, machuca, né? É desgastante pra caramba. Mas se você quiser fazer mais de 6 horas, né? Se você quiser fazer esse ritmo mais forte, acho que você não vai aguentar, né? Porque isso é fisiologia, isso é ciência. Então, à medida que você acelera o ritmo, você começa a ter muito cansaço, você vai começar a ficar muito ofegante, sua perna vai começar a pesar.
Agora, quando você vai num ritmo bem tranquilo, vai fazer 6 horas, quase 7 horas de prova, aí você tem uma utilização de mais gordura como fonte principal de energia. Então, a pessoa que, se ela for caminhando, se ela for trotando, ela vai fazer os 42 quilômetros. Mas qual que é o preço que ela paga? Ela não consegue ter desempenho. O desgaste muscular que ela tem é muito maior, né? Ela pode ter uma lesão maior, porque principalmente está em período de jejum ali, utiliza também, acaba utilizando um pouco de proteína como fonte de energia. Então, a pessoa que opta correr longa distância em jejum, ela aumenta o risco dela de ter uma lesão, ela aumenta o risco dela de não conseguir melhorar o desempenho, né? Ela aumenta o risco dela de ter uma coisa que a gente chama de imunossupressão. Imunossupressão é a queda da imunidade. Tá? À medida que você tem um desgaste, um estresse muito grande no seu corpo, né, isso acaba gerando essa imunossupressão, principalmente quando ela termina esse treino e não tem matéria-prima ali para poder iniciar um processo de recuperação, acaba tendo essa queda do sistema imunológico. E aí começa a ter problemas, né? Problema respiratório. Então, você não consegue sair do lugar. Você sente algum desses sintomas? Toda vez que você vai correr em jejum, você tenta acelerar o ritmo, você fica com a falta de ar, seu batimento cardíaco acelera muito, sua perna às vezes fica um pouco mais pesada, e aí você chega muito mais cansado no término do seu treino, você olha o relógio, você não vê que você não conseguiu melhorar o ritmo. Isso acontece às vezes, depois você deixa nos comentários, eu queria a participação de vocês também nesse bate-papo. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.